Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio do Rede Hopecast e hoje estamos aqui com 3 convidadas. Isso mesmo. Estamos aqui com a Carol. Oi, tudo bem, gente? Sou a Carol aqui do Ministério de Dança. Também estamos aqui com a Elisandra. Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Muito bom. E também estamos aqui com a Claudinha. Olá, galera. Como a Carol denunciou, estamos aqui hoje com o Ministério de Dança, isso mesmo. E exatamente é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. Vamos falar sobre dança, que é um assunto que em algumas igrejas é mais difundido, em outras igrejas não é tão difundido. É difundido no mundo, porque a dança faz parte da vida da maioria das pessoas, mas a gente vai falar aqui de dança como uma ótica voltada à nossa realidade que a gente vive aqui. Então eu espero que essa conversa venha agregar a você que quer conhecer mais sobre esse assunto. Então, para a gente começar a nossa conversa aqui hoje sobre dança, vamos começar com algumas perguntas. E a primeira pergunta, eu queria mandá-la para Elisandra. A dança é uma forma de adorar a Deus? Sim. Aliás, tudo que a gente faz, a partir do momento que a gente se converte, que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, e entende o nosso propósito dentro do reino de Deus, tudo aquilo que a gente faz é uma forma de adoração. A dança, ela acaba sendo mais um instrumento para que isso aconteça. Como tudo que a gente faz. Eu não posso fragmentar a dança dentro de um quadrado de adoração, porque a dança é mais uma coisa que o Senhor nos permite fazer como forma de adoração. Mas tudo que a gente faz, a partir do momento que a gente entendeu quem a gente é dentro do reino, é uma adoração ao Senhor. Então a dança, sim, ela é mais uma das diversas formas de adoração que existe. Entendi. Essa pergunta, ela surgiu por causa que muitas vezes algumas igrejas ou algumas pessoas tendem a meio que deixar a dança de lado quando o assunto é adorar a Deus, né? Porque muitas vezes é usado como argumento de que, porque a dança é algo que é mais presente no mundo e etc. Que as pessoas tentam criar uma certa barreira, vamos dizer assim, né? Entre aquilo que é algo do mundo e algo que é entre o profano e o sagrado, né? Que é Sim. O termo que muitas vezes que as pessoas utilizam. E é legal isso que você falou, porque nisso a gente consegue enxergar que, assim como é o evangelho de que tudo que você faz vai da sua intenção, né? Então, se aquilo que você tá fazendo tem a intenção de adorar a Deus de alguma forma, lógico que dentro da palavra, né? Porque não é porque eu falo, vou fazer uma coisa aqui, eu vou falar que a minha intenção é adorar a Deus, que tá ok. Não é assim que funciona. Sim. Mas que quando a nossa intenção é verdadeira, não importa se isso é cantar, se isso é dançar, se isso é fazer um podcast, mas isso de alguma forma vai adorar a Deus com aquilo que Ele dá pra cada um, né? A dança, ela é uma manifestação de arte. Sim. E eu já fiz estudos sobre o que é a dança como um todo, não a dança dentro da igreja, mas a dança enquanto arte. E quando você estuda sobre a dança, você vê que o surgimento da dança aconteceu porque antigamente, na época dos escravos, não os escravos necessariamente na época dos negros, tá? Os escravos bem mais antigamente. Sim. Eles não podiam conversar entre eles. Então eles não podiam ter diálogos, mas eles precisavam conversar. Então eles faziam gestos. Então um fazia um gesto para que o outro entendesse. Então essa era a forma de comunicação que eles tinham. Então, com o decorrer do tempo, a evolução que teve, a dança surgiu disso, como uma forma de comunicação. E então, por isso que a gente acredita que ela é muito importante, porque ela é uma forma de você falar não verbal, entende? Sim. É uma forma não verbal de você falar, que muitas vezes fala muito mais com a pessoa do que uma palavra mesmo dita. Sim. Sabe? Ela consegue... O pastor mesmo fala isso, que a dança, ela alcança lugares e alcança pessoas que as palavras não conseguem alcançar. Porque às vezes você não consegue dizer. Às vezes você não consegue pegar uma situação e interpretá-la em palavras. Mas se você faz gestos, você consegue falar muito por ela e através dela. Entendi. É uma forma de se expressar que vai além das palavras e consegue tocar pessoas. É uma linguagem. É uma forma de comunicação. Perfeito. É muito mais do que gestos.
É uma linguagem, é Sim. bem isso. Muito bom. Legal. E agora, então, eu queria até aproveitar esse gancho, então, como essa questão de forma de uma linguagem, né? Uma linguagem. Vou usar o termo correto, senão vão bater aqui em mim. Mas queria usar essa parte da linguagem, então. Eu queria perguntar pra Carol sobre como foi a experiência dela pra entrar nessa parte da dança. Tipo, a sua experiência pessoal mesmo. Eu danço desde pequena, né? Bem pequena mesmo, tipo, com 6, 7 anos. Eu já ia com a minha irmã. E já experimentei, né, diversos tipos de dança de salão, jazz, balé. Já dancei também street, já dancei em casal na escola. E quando eu cheguei na igreja, né, foi inclusive, né, a primeira coisa assim que me chamou mais atenção, né? Me recordo até da dança, uma música do Juliano Som. E as meninas estavam dançando e eu lembro que eu falei, nossa, que diferente, porque eu vim de uma outra igreja, né? E não tinha dança. Quando tinha dança era porque tinha algum evento muito específico. E eu lembro que eu cheguei e falei, que legal, essa igreja tem dança. As meninas dançam no culto. Todo culto tem dança, né? Porque antigamente era realmente todo culto. E eu lembro que eu fiquei, né, com um mês na igreja. Eu lembro que eu já procurei a Rose. Falando, Rose, quero entrar na dança. Precisa entrar na dança. Ela, não, calma. Vamos esperar mais um tempo. Você vai passar pelo encontro. Vai ver se é isso mesmo, né? Mas dentro de mim, Carol, né, até antes, já tinha esse desejo, sempre teve esse desejo, sempre gostei de dançar, sempre foi uma forma que eu conseguia me expressar, né? E como as meninas disseram, né, às vezes nós não conseguimos falar com palavras, então o movimento vinha de mim e eu conseguia expressar muitas vezes aquilo que eu tava sentindo, através dos movimentos, né? E fora a satisfação, né? De me sentir realmente bem fazendo aquilo. E aí, quando eu passei pelo encontro, comecei a orar tudo, né? Fiquei um bom tempo, na verdade, né? Antes de entrar, acho que 1 ano antes de entrar no Ministério de Dança. E eu lembro que eu comecei a sentir, sabe, um temor, assim. Falei, gente, já dancei lá fora. Será que eu vou conseguir fazer com a mesma excelência aqui dentro? E eu lembro que quando a Rose chamou, né, uma galera mesmo, porque antigamente tinha muita gente, né, na igreja. Eu lembro que acho que foi umas 30 meninas, né, que ficava todo ensaio. Não dançava ainda, né, nas escalas no culto, mas a gente vinha todo domingo pra aprender uma coreografia diferente, orar e tudo mais. Eu lembro que eu fiquei, meu Deus. Aí eu fiquei indecisa, falei, nossa, acho que eu não quero mais entrar. Falei pra Rose. Ela, não, continua orando, não fica assim, de não se sentir preparada. E aí eu fui orando e meio que naturalmente fui sentindo paz. Até que eu comecei, né, a dançar também nos cultos, né. Eu creio que durante, né, toda essa jornada no ministério, foram momentos de amadurecimento, né. E hoje, eu, Carol, né, no ministério, eu consigo enxergar que a gente conseguiu entender a dança, né, na igreja, a dança realmente como parte do corpo, para expressar algo, para trazer algo profético, né, porque a dança, ela é isso, é uma linguagem que, como se fosse uma oração, que tem o poder, sim, de curar, de libertar, de profetizar, de realmente abrir os céus, né, porque nós somos profetas, né, profetas da dança. Eu creio que hoje nós entendemos, né, o que realmente significa a dança na igreja, a dança no reino, como uma expressão para realmente trazer o reino dos céus aqui para a terra, né? Porque a dança em si, ela acaba sendo a dança. Porém, o que faz, né, se tornar algo profético é referente a quem está fazendo aquilo. Se tem algo em mim, né? Se tem o Espírito Santo atuando em mim, se eu tenho o meu momento de intimidade dia a dia, né, com Deus, então aquilo que eu tô fazendo, eu acabo dançando. E aí, quando eu estou dançando, por meio de mim, né, claro que não é nós, o Espírito Santo acaba fluindo e se manifestando da forma que ele deseja. E eu acredito que agora, né, eu, Carol, no ministério, acredito que todas, né, falo de forma geral, nós entramos nesse amadurecimento, né? A Carol de lá de 2015, né, quando entrou no ministério, claro que eu via a seriedade, via que era algo, né, profundo, que eu podia estar ministrando, mas talvez não de forma tão palpável quanto hoje eu tenho essa convicção de que a dança, ela é realmente algo poderoso, algo de que realmente manifesta, que pode fazer algo, que pode realmente transformar. Entendi. Um negócio muito legal que eu achei que você falou é que você citou que
a dança, ela é utilizada pra mostrar alguém, né? Esse alguém, tipo, você falou, se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então eu expresso isso através da dança, né? E isso é legal porque muitas vezes quando a gente entra em algum ministério, seja de dança, seja de louvor, são ministérios, muitas vezes são mais visíveis pelo povo, a gente acaba tendo que tomar um certo cuidado pra isso não entrar no nosso coração, né? Porque, tipo, você tá sendo visto. E muitas vezes isso pra cair num orgulho, sabe? Em alguma coisa de você achar que, eu tô detonando, né? Eu mando bem e tal. É uma linha bem fina muitas vezes, né? Primeiramente, né, que nós somos devedores, né? Não tem, tipo... Eu sei que realmente acontece isso de ter, né, pela visibilidade, acontecer de ter orgulho, estrelismo e tal. Mas se a gente for parar pra analisar, Jesus, né, ele já deu tudo. Exato. Nós somos devedores. E se eu estou fazendo parte de um ministério, se eu estou podendo trabalhar, né, pelo reino, isso já significa que, na verdade, é um grande privilégio. Exato. Porque olha para nós, seres humanos, né? Quem nós somos diante da graça de Deus, né? E se algo que nós fazemos, né, seja no reino, seja na dança, seja no louvor ou qualquer outro departamento, é pela graça, pelo favor de Deus, pela bondade dele. Porque se nós formos olhar, né, para nós mesmos, nós somos maus. Sim. E é devido a esse favor de Deus, né, que nós conseguimos fazer algo para ele. E um dos fatores, assim, que fez a gente amadurecer muito, igual a Carol falou, e realmente a gente hoje vive uma fase diferente no ministério, mas um dos fatores que eu acho que foi um dos virar de chaves para nós foi quando nós realmente entendemos que nós estamos aqui para pregar a palavra. Sim. A gente não tá aqui para balançar um paninho, a gente não tá aqui para fazer rodinha, a gente não tá aqui, até a gente zoa entre a gente não é Paquita do louvor. Pelo amor de Deus, não somos Paquita do louvor. Nem dançarinos do Faustão. Pelo amor de Deus. Paquita gospel. Pelo amor de Deus. A gente tá aqui com um propósito e com um objetivo, que é pregar a palavra. Sim. Se uma pessoa, uma só, sair daqui e entender o que a gente fez aqui, pra nós é extremamente valioso. Porque a gente tá aqui pra ajudar o Senhor na manifestação do reino dele. É isso que a gente entendeu. Que nós não somos peças descartáveis, sabe? Nós somos importantes. O Senhor, ele precisa de nós? Não. E isso tem que estar cravado na nossa vida. A gente precisa ter isso assim como base do nosso ser. O Senhor não precisa da gente. Ele não precisa de que a gente levante um braço, levante uma perna. Ele não precisa. Isso tem que estar em nós. Mas Ele quer nos usar? Ele quer. E a gente está disponível, a gente quer ser usada. E a forma que o Senhor nos deu para sermos usada é por meio da dança. Porque foi o talento que Ele nos deu. E a gente não está enterrando o nosso talento. A gente está fazendo ele multiplicar e frutificar. E a gente sempre fala muito sobre isso. A gente está aqui para pregar a palavra. Tanto que a gente tem uma frase que virou chavão nossa, que é: dançar é a última coisa. Subir em cima do palco e dançar é a última coisa. Todo mundo tem que ter essa visibilidade e essa mentalidade. Sim. Que, não, eu preciso subir ali em cima para ministrar, porque quando eu subir o céu vai cair. Não, meu anjo. Não vai, não. Não é bem por aí. Não é por isso que você está aqui. Você está aqui não é por você. Você não representa o seu nome. Você não representa a sua igreja. Você representa um nome que é muito maior do que o seu. Um nome que é muito maior do que o nome da sua igreja. Então essa consciência que a gente precisa ter. De que quando a gente está aqui, a gente está em nome de alguém soberano que fez tudo por nós. Então é sempre essa a nossa mentalidade. Não é por nós, não somos nós. Estamos aqui como instrumentos para pregar a palavra. A gente não quer que as pessoas fiquem felizes quando veem a dança. Não, a gente quer que as pessoas sejam ministradas quando veem a dança. Legal. Por isso que a gente acredita muito na libertação, na cura por meio da dança. Porque nós fazemos? Não. Porque nós não temos capacidade de fazer nada. Mas nós cremos que aquilo que a gente traz dos céus para a terra é eficaz. E é essa a mensagem que a gente quer passar. De que as pessoas que estão assistindo, elas saiam daqui libertas, saiam daqui curadas. Se você for num espetáculo de dança lá fora,
e ele for muito bem feito, você vai sair chorando. Porque a arte tem esse poder. Sim, verdade. Poder de mexer com sentimentos. Então, assim, não é a pessoa sair daqui chorando quer dizer que foi eficiente. Não. A semente da palavra de Deus que nós pregamos por meio da dança é que vai fazer a diferença na vida dela. Sim. Porque se ela assistir uma dança pra ela chorar, ela pode fazer isso em qualquer lugar. Ela não precisa vir aqui. Ela tem que vir aqui, assistir alguma coisa que vai mudar a vida dela. Uhum. Então esse é que tem sido o nosso objetivo, sabe? Foi, eu acho que o nosso virar de chave. E dentro das igrejas, hoje, a arte é uma ferramenta poderosa de evangelização. Uhum. Pelo visual, pela mensagem ministrada através de gestos, movimentos, através de louvor. Desculpa pela minha voz, gente, tô um pouquinho rouca hoje. E as pessoas, é que nem a Elisandra falou, né? As pessoas se encantam com o musical de um filme e saem de lá tocada, porque a arte mexe mesmo com a emoção. E por que não tocar uma pessoa para uma salvação, né? Sim. Então a arte, ela tem esse poder mesmo dentro das igrejas. É muito poderosa. O que a gente entendeu, né, nessa fase mais madura do ministério, é que, Senhoras. inclusive, né, por isso que a gente bate tanto na tecla de se aperfeiçoar. Uhum. A arte, ela precisa ser bonita, porque senão ninguém vai parar pra olhar. Ninguém para pra olhar algo que tá feio. Ou então, às vezes, pode até parar pra olhar, mas não vai prender a atenção da pessoa. Então, a gente entendeu que precisa ser bonito. Então, a gente se esforça para que isso, né, saia da melhor forma possível, né, dentro do nosso alcance. E quando nós ministramos, dançamos, nós aplicamos sim passos que são, né, tanto, por exemplo, aqui, né, vamos colocar assim, santo quanto profano, né, são passos de dança que também são de lá de fora, né, de outros bailarinos, que, por exemplo, pode acontecer num espetáculo. O que a gente entendeu é que quando a gente está ministrando, dançando, as pessoas param para olhar. Isso prende a atenção dela, porque a arte, ela prende a atenção, ela é visual. O diferencial é que quando a pessoa está olhando, enquanto nós estamos dançando, o diferencial é o Espírito Santo. Porque enquanto a pessoa está ali olhando, prestando atenção, é o Espírito Santo através de nós que vai e toca nas pessoas e ministra nas pessoas. É isso que diferencia, por exemplo, uma dança aqui de uma dança no espetáculo, que seria, por exemplo, só o emocional. Aqui claro que, né, também acaba mexendo com o emocional, né? Porque nós, quando, né, estamos na igreja, estamos por inteiro. Somos alma, né, corpo e espírito. Mas o que diferencia é que o Espírito Santo, por meio, né, daquilo que a gente está passando, ele vai trabalhando em cada pessoa, né, de modo particular. Porque ele sabe exatamente o que cada um precisa. Acho que é isso, né, que nós entendemos que virou a chave pra gente, né? Bem, muito legal isso que a gente pôde ver até agora. Mostra uma... Assim, eu falando pessoalmente, né, pelo que vocês falaram, eu acho muito legal que eu consigo ver a dedicação, o motivo pelo qual vocês estão fazendo. E é isso que a gente precisa mesmo, ter o foco correto de enxergar que é tudo pra Deus, que é pra algo maior do que nós, pra algo que não precisa de nós, mas que nos dá a oportunidade de fazer a nossa parte, né, vamos dizer assim. Bem, a próxima pergunta, ela se encaixa um pouco nisso, porque às vezes a pessoa, talvez ela pode falar, eu quero fazer, mas eu preciso de algum dom, Deus precisa ter me dado um dom de dançar, precisa ter me dado, às vezes a pessoa para outra área, né, um dom de cantar, um dom de pregar, um dom disso, enfim. Eu quero a opinião do pessoal que é da dança, né? Então, eu vou estar perguntando pra Claudinha a pergunta que é necessário ter um dom para participar de um ministério de dança? É que, na verdade, não é que a gente precisa de um dom, e sim de compromisso. Todo chamado, ele se resume dentro de um compromisso. E capacitação e talento, Deus vai nos dando aos poucos conforme nós vamos buscando. Que a capacitação a gente busca com aulas. A gente busca porque quer dar o melhor para Deus. A gente vê tanto bailarino, tanto cantor no mundo, tanto artista, tanto ator, que, gente, eles dão sangue. Eles dão sangue para sair o melhor para coisas fúteis, coisas emocionais, como a Carol diz. Sim. Coisas que só vão mexer com o momento, que não vão tornar a vida da pessoa algo diferente ou que vão impactar a vida daquela pessoa. Nós não.
Nós buscamos para transformar a vida de uma pessoa. E é isso que Deus faz com a gente dentro do ministério. Então não é dom, não é saber dançar. E eu não sabia. Eu não sabia dar um giro, eu não sabia fazer nada, absolutamente nada. E eu não tinha capacidade nenhuma para estar dentro do ministério de dança como bailarino. Que existe muito bailarino profissional que não tem um chamado. Tem essa diferença. Existem bailarinos que sim têm um chamado, com certeza. E com o tempo na vida deles, eu conheço pastoras que têm chamado e eram bailarinas. E outros que têm o dom da dança dentro dele, nasce com a dança dentro da pessoa, não precisa nem fazer aula, que eu fico horrorizada. É revoltante. E não tem esse chamado de pregar, de evangelizar, sabe? De ministrar a palavra de Deus através da dança. Sim. Não tem, então não é o dom que faz isso. É a busca da pessoa, é a certeza do chamado. E eu só tenho a certeza do meu chamado quando aquela paixão nunca morre dentro de mim. Eu tenho 12 anos de ministério. Essa paixão nunca morreu. Tem dias que eu estou cansada, como todo mundo. Tem dias que a gente fala, por que eu tô aqui 6 horas da manhã no sábado fazendo aula? Por que eu tô na semana? Por que eu fico a semana inteira ensaiando para poder fazer uma apresentação? O que me leva a fazer isso? É o amor que eu tenho pelo propósito de Deus. Sim. É esse amor que me leva, assim como todas. Eu tô respondendo aqui pela Carol, pela Rose, pelas demais meninas, pela Elisandra. É que o amor, aquela paixão que nunca se apaga durante muitos anos, é o que te faz ter a certeza de que você tem chamado para aquilo. E que não é o dom que vai te fazer isso. Eu vejo, assim, tanta gente que não tem o dom, que não tem nada para oferecer, que quando descobre que aquele chamado é para a vida dela, a pessoa floresce, a pessoa se descobre em Cristo Jesus. E eu posso contar uma coisa bem rápida aqui sobre o que a dança fez na minha vida? Eu tive a certeza do meu chamado, não foi só pela paixão, mas quando eu vivi a dor do luto. Quando eu vivi a dor do luto, eu achei que eu não conseguiria mais servir a Deus, porque eu não me achei digna de estar no altar. Pela dor que eu estava sentindo, eu não poderia mais derramar alegria sobre o povo da igreja, sobre os cultos. Eu achei que eu não conseguiria mais servir a Deus com a minha dança. E foi justamente naquela dor que eu descobri que o chamado de Deus era muito forte na minha vida. Porque eu tive uma cura muito grande. Eu fiquei um tempo afastada e eu tive o apoio das meninas nesse tempo. Por isso que é importante a gente ser irmão em Cristo, viu? Eu tive muito apoio delas. E eu não queria mais voltar e elas falaram, volta, você não precisa sorrir. Apenas volta. E foi naquela dança em diante que eu percebi que meu chamado mudou até de nível. Que eu falei que eu posso servir a Deus independente das minhas circunstâncias, minha dança não vai mudar. Pelo contrário, ela vai ser maior. E é isso que o ministério faz com a vida de uma pessoa. Até fugir do assunto, né? Você falou sobre dom, eu tô entrando nisso. Não, manda bala. E eu percebi que o chamado na nossa vida, a capacitação de Deus e tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente entra com disciplina, com amor, com cuidado, sabe, com muito zelo, com muita dedicação, Deus te dá frutos incríveis no final. E não é só, vai ser frutos por muitos e muitos anos, mas o que a gente tem colhido é muito lindo, sabe? Eu, no meu pessoal, e junto com o ministério todo. Legal. Às vezes as pessoas confundem muito o ministério de dança e assim, vê o ministério de dança, não conhece. Eu quero entrar no ministério de dança porque eu tô achando lindo, mas não conhece a construção que tem por detrás de tudo aquilo. Não sabe os processos, não sabe o que acontece ali dentro. Existe um trabalho muito forte, muito pesado para chegar ao palco. É o último de todos, como eles falam. A dança é a última coisa que acontece. Existe um processo de construção muito grande, tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida espiritual, tudo envolvido, para que aquela dança aconteça, para que aquela evangelização aconteça. Então as pessoas confundem demais ministérios de dança como fácil, algo acessível, que aquilo ali é legal, eu vou entrar. É que nem louvor, né? Eu sei cantar um pouquinho, eu vou entrar ali também, que acho que é um ministério bacana. E a hora que conhece o trabalho mesmo por detrás, se a pessoa não tem aquele chamado, ela não resiste, ela não fica. Sim. Por isso que eu falo que não é o dom, é o compromisso. Porque se você aceita viver tudo aquilo, pega o pesado mesmo, aceita a disciplina, você vai embora. Mas quando não adianta. Às vezes você patina, tá ali porque é legal. Infelizmente, como você falou, uma linha fina. A beleza chama atenção. O glamour, aplauso, olhares chama muita atenção. E infelizmente as pessoas vêm por isso. E não é. Não é. Não existe isso no Ministério de Dança de
Nossa, a gente capricha nas roupas, capricha nisso pra chamar atenção. Não, é pra Deus, a beleza é pra Deus. Sim. Porque Ele merece o melhor. E olha que a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, nosso nível. Ainda vai chegar mais, se Deus quiser. A nossa oração é que chegamos em níveis maiores. Sim. Mas acontece que é muito mais por detrás daquilo. As pessoas confundem muito isso. Teve pessoas que já entrou, que tinham o dom da dança assim incrível. Uhum. Que nem precisava fazer aula, mas não ficou. Por que será? Porque vai além de tudo isso, sabe? Vai além disso. É uma coisa muito forte, inexplicável mesmo. Para complementar o que a Clau tá falando, a gente viveu muito disso dentro da equipe e soube diferenciar com o tempo. Tem gente que gosta de dançar. Gosta, eu acho legal dançar. Eu gosto de estar lá na frente, eu gosto de estar lá balançando as mãozinhas, eu acho interessante. Uhum. Mas o pagar o preço, que é bem árduo, igual a Clau disse. Quando você vê uma apresentação aqui em cima, é muita coisa que aconteceu antes, sabe? É muita renúncia que a gente teve de tempo, temperamento, porque, gente, são quase 10 meninas juntas. Imagina que delícia. Só mulheres. Assim, maravilhosos ensaios. Graças a Deus nunca tivemos briga nem nada disso. Mas são mulheres juntas. Nenhum então... passo assim que você é uma rasteira sem querer. É um passo irmão, novo. Vamos entrar nesse assunto, não. Você vai descobrir o que você não quer. Não, vai. Já houve um choque, assim, né, umas divergências, assim, mas nada que no final do ensaio não se resolveu, né? Porque são pessoas lidando com pessoas. Sim, não sim. Vamos espiritualizar, é só anjos trabalhando aqui. Não, gente, são seres humanos. Uhum. Então, assim, tem um trabalho muito árduo que vem antes, sabe? De renúncia, de cada um na sua casa, cada um na sua vida. De deixar pessoas pra trás, sabe? Tem que deixar a família. Não deixar de abandonar, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, pô, você poderia estar hoje lá com seu marido, com seu filho. E você tá aqui com 10 mulheres suadas, entendeu? Uhum. Porque você acredita num propósito, porque você acredita que o que você está fazendo não é por você, não é pra você. É você entender que é o seu chamado, assim como a Clau disse. Então, vai além de você gostar de dançar. Nós trabalhamos com pessoas que gostavam de dançar. Mas no primeiro confronto, saíram. Sim. Porque não entenderam o propósito. Não entenderam que estar aqui é muito mais. A gente fala muito, né, como eu já disse, sobre que dançar é a última coisa. E a gente já chegou numa fase na nossa vida de entender isso de uma forma efetiva, sabe? Uhum. Por exemplo, não adianta eu dar o sangue, a gente já viveu isso também, de dar ensaio para final de ano, a semana inteira tá aqui, ó. Das 7 à meia-noite. Mas se tem um domingo que não é minha escala, dane-se. E não, quando você entende o seu chamado, você entende que você não precisa estar aqui em cima para fazer alguma coisa. Sim. Às vezes você pode não dançar. Aconteceu alguma coisa e você não vai poder estar presente nos ensaios, ou você não foi escalada para fazer aquela dança e a gente tem que aceitar, não é porque é uma dança de final de ano, por exemplo, que a gente usa mais pessoas. Uhum. Ai, não, a Rose não me chamou, vou ficar chorando de canto. Não. Talvez ela entendeu que não era para você dançar aquela dança, sabe lá o motivo. Mas quando você entende o seu chamado, você percebe que você não precisa estar aqui em cima para cumprir ele. Então, se eu não vou dançar, um exemplo, e a Claudinha vai dançar, eu, Elisandra, tenho que fazer o meu melhor para que a Claudinha entregue a melhor dança dela. Sim. Uhum. Mas não sou eu que tô ali em cima ministrando. Tá, mas quem tá ministrando é outra pessoa que também tá levando a palavra do Senhor. É isso que importa. Uhum. E se uma pessoa sair daqui mudada e edificada pela dança da Claudinha, ela cumpriu o chamado dela e eu cumpri o meu. Exato. Exatamente, é isso que tem que ter em mente. Não importa se eu tô aqui em cima, não importa se eu tô dançando, não importa. Eu tenho que contribuir pro ministério acontecer, pro chamado acontecer, porque eu entendo o propósito que eu tô fazendo aqui. Por isso que o dom não é tão importante. Óbvio que tem pessoas que têm dom natural. Uhum. A Grace, vamos falar da Grace, gente. Aquela menina, o que você mandar ela fazer, ela faz. Eu fico assim... não, ela é muito assim, ela tem um dom natural dela, sabe? Uhum. É lindo, e eu me emociono de ver, e eu falo, Grace, faz tal coisa, ela vai lá e faz, eu não sei o quê. Ela tem um dom que é natural dela. Tem pessoas que têm o dom adquirido. O dom pago, né? Aquele que você paga pra ter. Por quê? Porque a disciplina, é o esforço. Se você se dedica pra fazer alguma coisa, você vai fazer.
É óbvio que se a pessoa tem um dom natural, ela vai avançar um pouco mais rápido. Talvez você vai avançar um pouquinho mais devagar, mas você vai avançar do mesmo jeito. Sim. É a sua disciplina. Não adianta você ter um dom muito bom e você não exercer ele. Uhum. Então, assim, por isso que o dançar dançar, pelo menos no nosso contexto, né? Vai além de ter dom. Vai além de você gostar de dançar. Tem pessoas que a gente conhece que dançam muito bem. Chega a dar raiva pra gente que faz parte da dança de ver aquele talento desperdiçado. Uhum. Mas a pessoa não quer. O que a gente pode fazer? A gente não pode fazer nada. Às vezes, os nossos olhos humanos enxergam aquela pessoa com aquele dom que ela tem. Você fala, tem. Se ela se dedicasse, teria mesmo. Tudo pra entregar. Mas ela não quer, ela não enxerga aquilo como um chamado dela. Então, tudo bem. É melhor não participar e não atrapalhar, sabe? Sim. Porque acaba atrapalhando aquele que tá dedicado, aquele que tá fazendo. E é isso. E só pra deixar claro que é muito trabalho, viu, gente? É muito trabalho que a gente faz. Basicamente, quem vê resultado muitas vezes não vê o esforço, né? Não vê o processo. E também tem a questão de que treino duro com compromisso, que nem a Claudinha falou, ele supera o dom natural que não tem compromisso. Exatamente. Então, essa linha. Tem esse ponto. Muito legal. A minha pergunta que eu queria fazer, ela é mais relacionada a... Hoje, a gente vê que tem uma certa relação entre Ministério de Dança e isso ser algo feminino. E a pergunta que eu tenho pra fazer é, se essa relação realmente existe e se há espaço também para público masculino que se interesse por esse ministério. Por favor, homens, venham! Gente, infelizmente, isso é um preconceito que existe. Não só aqui, em todas as igrejas, eu acho que... Não todas, né? Mas em uma boa parte das igrejas, existe sim esse preconceito de que o ministério de dança é só para meninas. Não, não é. Aí você pode falar assim, tá, mas você concorda comigo que as danças são todas afeminadas? Sim, porque só tem mulher no ministério. Uhum. A partir do momento que um homem entrar, as coisas vão mudar, entende? E assim, a dança ela tem espaço para qualquer pessoa. Não tem tamanho, idade, cor, gênero. Não, gente, venham pra dança, por favor. Eu já tive a oportunidade de ir numa igreja grande que tinha um ministério bem grande de homens. E, gente, olha, lindo. Porque a dança, tecnicamente falando, ela é força. Uhum. E o homem, ele possui uma força que a mulher não possui. Não que ela não possa buscar, até pode. Mas é uma força diferente. Uhum. Então, assim, tem passos de dança que o homem pega com muito mais facilidade que a mulher. Tipo, mais impacto, algumas coisas assim. Sim. Uhum. É pela força que o homem tem e a mulher não tem no mesmo nível. Então, assim, não tem nenhum problema. Nós gostaríamos muito de despertar homens, sabe? Tipo... na igreja, que entendam que dança não é só um balézinho. Se você vê muito balé na dança, é porque só tem menina. Então não tem como você querer que a gente faça passos fortes se a gente é menina. Sim. A gente precisa de homens que venham trazer o estilo deles pra dança. Se a igreja não encontra esse estilo no ministério, é porque a gente não tem referência. Uhum. A partir do momento que homens se interessarem e quebrarem esse preconceito... as coisas vão mudando, sabe? Tem coisas que a gente quer fazer, mas, poxa, eu poderia ter um homem, mas a gente não tem um homem pra fazer. Entendi. Sabe? Então, assim, até prejudica a gente. Então, homens da igreja, por favor, entra no ministério. No final do ano tivemos 3 corajosos, né? O Jefinho não, o Jefinho já é da turma. Mas o Dilcinho, meu marido, eles abraçaram uma dança com a gente. E a gente apanhou legal pra pegar o ritmo deles, mas apanhamos muito pra pegar o jeito deles, o trejeito de break, de street, assim, porque é bem marcado, né? Eles conseguem fazer com muita força, muito bonito. Estilo diferente. E a gente ficava assim, meu Deus, e agora? Parecia umas gelatinas no meio deles, assim, sem saber o que fazer. Então é legal, gente. E traz um diferencial, assim, muito importante pra dança. A gente gostaria muito, sabe, que os meninos tirassem esse preconceito que eles têm, sabe? Aí a gente entende o porquê, mas enquanto não tiver alguém que seja corajoso o suficiente pra quebrar essa barreira...
A gente não vai, referente aos homens do ministério, pelo menos na nossa igreja, a gente não vai conseguir quebrar isso, sabe? Porque Sim. alguém precisa se levantar e falar, não, gente, bater no peito e falar, isso aqui não é coisa de menino, isso aqui é dança. Até porque sabe? agrega, né? No final você vai poder ter mais opções pra fazer coisas que hoje são inviáveis porque você não tem Às vezes presença. a gente tem alguma ideia de dança que no contexto do que a gente vai fazer precisa de um homem. Por exemplo, vamos supor. Eu vou fazer uma dança que vai representar Adão e Eva. Eu não tenho Adão. Entendi. Eu não tenho um Adão pra fazer um Adão comigo, entendeu? A gente tem muitas Evas, mas Adão a gente não tem. Aí você acaba perdendo uma ideia, ou a gente tem que adaptar as ideias, como sempre, porque a gente não tem alguém pra fazer, sabe? Alguém que abraça a causa. Apesar que, vamos fazer jus, o Gé, marido da Grace, é o nosso escape. Sempre salva a gente. Mas, coitado, é só ele, de vez em quando também. Sabe, a gente precisava de mais Gé, sabe? Mais pessoas que abracem isso. Sem essa vergonha, sabe? De achar que se preocupam muito mais com o que as pessoas vão falar dela, sabe? Do que o que ela acredita que seja o chamado dela. Entendi. Sabe? Realmente. Então fica o convite aí pra você, homem, que tá acanhado, falando assim, mas o que vão falar? Não vão falar nada, vai lá e faz a sua parte. Por favor! E aos meninos, né, as crianças, né, da igreja, né, para as futuras gerações também. Que a gente sabe que tem uma criançada que gosta de dançar, papais. Deixa os filhos de vocês dançarem. A gente forma um termo de street kids. Pegando já esse seu comentário, Claudinha, que você falou Street Kids, mais uma coisa que eu percebi é que vocês citaram alguns tipos de dança à medida que a nossa conversa foi se desenrolando e tal. E eu queria perguntar aqui quais os tipos que vocês mais praticam de dança, você entendeu? Eu não vou entrar em detalhes porque eu sou um completo ignorante nesse assunto. Mas... Tá convidado a fazer parte do Ministério de Dança. Eu sou do tipo que não tem dom e acho que não é minha praia. Olha, mas e o compromisso? Meu compromisso está atrás desse microfone. Mas eu queria saber de vocês. Qual é o gênero de dança? Não sei se é gênero a palavra correta, que utiliza o ritmo. Não sei, o ritmo mas é melhor. vocês costumam utilizar com mais frequência, que é mais aquilo que vocês conhecem. Drama. Drama. Não, o drama é só com a Claudinha. E às vezes, drama. né, comigo e com a Rose. Mas a gente, né, faz meio que um mescladão, né? Mas acho que o nosso de forte... balé contemporâneo, que é o que a gente mais tem batido em cima, né, atualmente, porque a gente tem tentado, né, trabalhar bastante com a nossa expressão corporal, né? E o contemporâneo, ele traz isso muito bem. Então a gente tem focado, né, nas nossas aulas, né, nesse momento, assim, nesse período que nós estamos mais no contemporâneo. Mas a gente também utiliza do jazz. De vez em quando a gente faz uma ponta no street também, né? Uma leve ponta. Bem Muito leve, porque a gente desculpa. não tem muita habilidade, né? Desculpa meninos que dançam quando vê a gente dançando. Mas, pô, leva o esforço em consideração. O que tiver olhando e achando que é pouco, ele tá convidado a participar do Ministério de Dança. Exatamente. Isso mesmo. Mas a gente, né, tenta agregar de tudo um pouco, né? Até hebraica, né? Aguardem. Aguardem. Hebraica? Nossa. Aguardem em abril de 2022. Porém, né, o que a gente tem mais utilizado mesmo, poderia dizer que é o balé e o contemporâneo, né? Que é o que a gente tem, assim, deixado sobressair. Nosso contemporâneo. Legal. Bem, então deu pra ter uma noção mais ou menos dos ritmos, né? Que são mais frequentes. E quando a gente fala de ritmo, a gente fala de técnica. E quando a gente fala de técnica e a gente fala de dança na igreja, a gente pode entrar em uma conversa que gera talvez um pouco de polêmica, que não é exclusivo da dança, né? Tipo, tem as outras áreas também, mas como a gente tá falando de dança aqui hoje, então eu gostaria de perguntar sobre a relação de técnica e de unção. Tipo, por que existe esse conflito? E como vocês veem a forma de lidar com isso? Então, é bem polêmico mesmo esse assunto, porque isso eu acho que é uma dúvida que acontece em todas as igrejas, em todos os ministérios. E essas duas medidas, né? As pessoas colocam o que importa mais, a técnica ou a unção? O que pesa mais quando você decide fazer algo pro Senhor? E eu posso responder com muita categoria que os dois são importantes. Tanto a técnica
quanto à unção. Quando você entende o que você está fazendo, quando você percebe que o que você faz é maior do que você, porque tem essa questão também, né? Você entender que aquilo que você está fazendo é dado para você, entende? Você é muito mais do que um voluntário na igreja. Você é muito mais do que uma pessoa que foi chamada para, abre aspas, fecha aspas, tapar um buraco dentro de um departamento. Você entendeu que aquilo foi o que o Senhor te chamou para fazer. Sim. Quando você entende isso, você entende a razão daquilo que você está fazendo, você percebe que não existe uma hierarquia entre a técnica e a unção, porque você percebe que cada um tem o seu papel. E cada um tem a pessoa que realiza esse papel. Eu li uma frase uma vez que falava assim: a unção é aquilo que Deus faz porque eu não tenho capacidade para fazer. E a técnica é aquilo que eu faço porque Deus me capacitou para fazer. Legal, muito bom. Eu preciso entender que a unção não sou eu. Ah, não, é porque quando eu subo aqui em cima a pessoa vai chorar. Não sou eu que faço. Quem faz é o Senhor. Eu preciso entender isso, que o papel da unção não é meu. O papel da unção não sou eu que faço. Quem tem o papel da unção é Deus. O meu papel, enquanto eu estou aqui em cima, é a técnica para trazer aquilo que a Carol falou lá no começo, que é a beleza, trazendo para a dança, tá? A gente traz a beleza, que é o que vai prender a pessoa, que vai fazer a pessoa ficar parada olhando pra gente. Aí vem o Senhor com a unção que é dele e vai fazer a obra acontecer. Eu preciso entender que nesse mecanismo, eu sou uma ferramenta na mão dele. É como uma empresa. Vamos lá, Tilibra, que faz caderno, certo? Patrocina nós, Tilibra. Tilibra, fica a dica. O funcionário que faz aquele produto, ele representa aquela empresa, certo? Certo. Quando eu entendo que eu estou aqui por algo que é maior do que eu entendo que eu não estou aqui por mim. Eu estou aqui representando alguém. Estou representando um nome, representando um reino. E esse reino não é meu, esse nome não é o meu. E a partir do momento que eu me coloco à disposição para realizar essa ferramenta que o Senhor me deu, eu preciso entender que para que ela seja feita de uma forma efetiva, eu tenho que fazer ela com qualidade. Ah, mas o Senhor precisa que eu dê 25 piruetas para ele fazer alguma coisa acontecer? Não, ele não precisa que eu faça nenhuma pirueta. Mas a partir do momento que eu me coloquei à disposição e falei, Senhor, eu estou aqui para ser usada pelo Senhor por meio da dança. A partir do momento que eu fiz esse compromisso, eu preciso ter a consciência de que ele vai me usar, não importa o que eu faça. Mas a qualidade do que eu faço vai propagar a palavra dele de uma forma muito mais eficaz e efetiva. Sim. É como a Cá também disse, se você for parar para ver uma banda tocando e todo mundo tá desafinado, ninguém vai parar para ouvir. E se parar para ouvir, é para tirar sarro. Não vai levar a sério aquilo. Então, mas eles tinham a intenção de mostrar. Tá, mas a intenção o povo não entende. É verdade. Não adianta. Agora, se tem uma qualidade naquilo que eles estão fazendo, a pessoa vai parar para ouvir. E a mensagem que eles desejam passar, eles vão passar. E sem contar o clássico, né? É pro Senhor, ele merece o nosso melhor. Ele merece. Não importa, ele merece. Eu vejo assim, vamos lá, carnaval. Uma festa mundialmente conhecida. A galera dá o sangue. É 1 ano pra fazer uma festa de 3 dias. É 1 ano pra uma escola de samba ficar 90 minutos numa avenida. E acabou aqueles 90 minutos, eles já têm 1 ano pra pensar no próximo. E eles dão o sangue pra fazer aquilo. E pro Senhor, a gente não quer se esforçar um tiquinho assim. 1 horinha de ensaio, 1 horinha de aula você não quer fazer pro Senhor que deu a vida por você. Entende? Que é uma coisa muito maior do que você. É você entender que você foi chamado para aquilo. Tudo se liga, sabe? Eu entender que é o meu chamado. E quando você entende que algo é o seu chamado, você entende que isso é maior do que você. Porque isso transcende a sua existência, aquilo que você faz. A gente entendeu e nós acreditamos hoje que a dança ela é uma ferramenta para levar a igreja para fora. É claro que a dança é um ato de adoração ao Senhor. Ela é. Tô dizendo que não, pelo amor de Deus. Gente. Só que, enquanto a igreja, enquanto reino de Deus, nós somos uma ferramenta para levar para fora.
É os nossos gestos, aquilo que a gente faz para levar a palavra do Senhor para fora dessas 4 paredes. Sim. Isso é a dança, isso é o louvor, isso é o departamento infantil. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas falam assim, as tia da igreja, que trabalham com as crianças do Ministério Infantil. Elas não são as tia da igreja. Elas têm uma função social muito grande. Elas são o primeiro contato que aquelas crianças têm com o reino. Sim. A semana inteira, essas crianças não têm contato com Bíblia, não têm contato com nada. Qual que é o contato que elas têm? Na salinha nos domingos. Então, as meninas que trabalham no Ministério Infantil, elas têm uma função social muito grande. Sim. Elas precisam se enxergar assim. Que o que elas fazem aqui é muito importante. O que o louvor faz aqui é muito importante. O que a dança faz aqui é importante. Porque todos nós somos pequenas ferramentas do grande corpo que é a igreja para fazer o reino de Deus aí fora. Então, por isso que não existe essa divisão que muitas pessoas acham de técnica e unção. Mas e se você buscar demais a técnica e esquecer o Senhor? O problema está com você, não com a técnica. Se você permite que a técnica ocupe o lugar que é do Senhor, o problema não está com a técnica. O problema está com você, que não entendeu que a unção não é sua. O que você faz aqui em cima não é seu, é do Senhor. Quando cada um entende o seu papel, as coisas fluem de uma forma muito fluida. Acontece de uma forma muito natural. Porque você entende qual é o seu papel e qual é o papel do Senhor. O meu papel é ralar, para que quando eu for fazer alguma coisa, o Senhor tenha o caminho livre para fazer. Sim. É essa dinâmica, sabe, que a gente precisa ter. Então não tem essa hierarquia do que é mais importante, não. Mas os dois são importantes quando você entende o que você está fazendo e a importância do que você está fazendo. Pegando o gancho, né, do que ali falou, né, além da frase clássica, né, é para o Senhor, usam isso às vezes como justificativa, né, para fazer de qualquer jeito, quando não, né, até me lembrei de um versículo, né, enquanto ali estava falando, que é em 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo, enviado do céu. Até na Bíblia, né, a mensagem, né, que é a versão que eu li a primeira vez, falam dos profetas, que eles não ministram para si mesmos, né, mas eles ministram para que outros possam, né, receber a mensagem do céu. E isso se enquadra pra gente, né, não só como dança, mas louvor, recepção, as meninas do departamento infantil, né. Exatamente por isso que nós precisamos também da técnica, porque nós não podemos fazer de qualquer jeito, porque não é só pra gente. Está sendo como serviço, né? E também fala que o ministério, ele serve para edificação da igreja, né? Então, por que não dar o melhor? Por que não fazer o melhor, né? Para que tenha algo de excelência. Até na dança a gente enxerga isso. Quando a gente tem um repertório grande de passos, a gente tem muito mais formas de poder anunciar. E isso acontece, né, também com os outros ministérios, acredito. Quando a gente se aperfeiçoa, a gente melhora, existem muitas possibilidades que Deus pode se manifestar, porque nós estamos preparados para aquilo que Deus às vezes quer, né, manifestar de forma diferente, né? É igual ele falou, né? Deus espera da nossa capacitação, né, também para que Ele possa, né, revelar aquilo que nós conseguimos fazer, que a gente possa fazer, né, de forma excelente. O Senhor, Ele quer derramar, mas Ele precisa encontrar um lugar preparado para receber. Como que Ele vai derramar algo num recipiente que está furado? Ou num recipiente que nem existe? Sim. Sabe? É essa consciência que a gente tem que ter. E o que a Carol falou é bem importante. A gente entender que o que a gente faz não é para nós, é para o próximo. Isso foi uma coisa que a gente também aprendeu, sabe, com o tempo. Porque a gente escuta muito, o que não é errado, é que a arte, seja a dança, seja o louvor, porque somos nós que estamos em cima do palco, como uma expressão de adoração, exclusivamente. E usa isso como justificativa para fazer mal feito, porque é para o Senhor entende que é meu jeitinho de fazer. Sendo que quando você entende o seu chamado, você entende que você está fazendo algo que não é para você, mas é para o reino e vai além de você, você não está fazendo para você, não é para você subir e ser edificado. Você sobe aqui em cima do palco para cantar, para dançar e acaba sendo edificado como uma consequência, mas não como objetivo. Sim. Você está aqui para servir a igreja.
Você está aqui para que a igreja receba. Você está aqui como ferramenta do Senhor para o próximo, não para você. E o próximo, o Senhor merece o nosso melhor e o próximo também merece o nosso melhor, porque ele precisa entender. A gente foi num congresso no final do ano e em uma das ministrações a moça falou isso. Você precisa saber o que você está ministrando, porque às vezes você vai fazer uma dança, por exemplo, que para quem dança, lindo, maravilhoso. Mas para quem está assistindo não está entendendo nada. Uhum. Então não é uma coisa que é para você. Não é pra você entender, não. Deus falou comigo e... Não, ok, Deus falou com você, mas ele precisa falar com o outro também. Então tem que ter essa dinâmica, sabe? Você tem que ter essa maturidade pra entender que você está fazendo uma coisa pra ser vista. Se você não quer dançar pra ser visto, você não sobe em cima do palco. Você vai lá pro seu quarto e dança lá. Uhum. A partir do momento que você assumiu a responsabilidade pra subir em cima de um palco, pra que pessoas te vejam, essas pessoas têm que te ver com algum objetivo. E aquilo que você vai oferecer pra elas, elas têm que entender. E tem que ser de qualidade, sabe? Uhum. Porque, como eu disse lá no começo, tá representando um nome. O Senhor merece que você faça o melhor, porque é o nome dele que você está representando. Sim. É ele que você está propagando. Você vai propagar qualquer coisa em nome do Senhor? Não, você precisa fazer o seu melhor. E não tem que ter medo de achar que a técnica vai subir a cabeça, que ela... Gente, ela não vai. Quando você tem um coração voltado pro Senhor... Aliás, se você tem um coração que é voltado pro Senhor e você não tem a mentalidade de que você tem que melhorar, reavalie se realmente o seu coração é voltado ao Senhor. Uhum. Porque quando você entende que tudo que você faz é dele, por ele, pra ele, automaticamente você entende que ele merece o melhor. Sim. E você se esforça porque você se cobra referente a isso. Não, Deus merece o meu melhor e eu vou me esforçar. Não é por mim, é por ele. Gente, a gente sai aqui 6 horas da manhã de sábado. Por mim, jamais. Eu estaria na minha casa dormindo, porque eu não sou besta. Não é, né? A gente faz isso porque a gente entendeu que existe um propósito que é maior. Então, se esse propósito que é maior do que eu, ele exige ou precisa que eu me esforce e dê uma dedicação a mais, eu vou fazer. Porque eu entendo que eu não faço por mim, eu não faço pra mim, eu faço pra ele. E tudo que eu faço pra ele tem que ser meu melhor. Não é assim, por exemplo, então eu só posso entrar no ministério de dança se eu souber fazer um espacate. Não, eu não sei, tô na dança. Uhum. Não é isso. Mas não é porque você não sabe que você vai se justificar falando que, não, Deus, ele quer o meu melhor, eu tô dando o meu melhor ao Senhor. Eu vejo muito que as pessoas usam aquele versículo da senhorinha lá da oferta, né, que ela deu tudo que ela tinha. Vocês entenderam que ela deu tudo que ela tinha? Sacudisse a mulher, colocasse ela de ponta cabeça, não saía nada. Uhum. Porque tudo que ela tinha foi entregue. Olha pra sua vida, reflete e pensa, eu estou realmente entregando tudo? Tudo mesmo? Se espremer, não sai mais nada? É isso que eu tenho que ter em mente, sabe? Tipo, ok, talvez hoje o meu tudo seja um. Mas se eu me esforçar um pouquinho, o meu tudo vai ser outro. Uhum. Cada dia você procurar o seu melhor. Dessa aí vai sair. E é igual a Cláudia disse, é disciplina. Uhum. É só disciplinar. E isso é pra todo mundo que participa de alguma coisa na igreja, sabe? Seja louvor, seja dança, seja as meninas do infantil, seja recepção. Todo mundo precisa estudar, precisa melhorar, precisa se aperfeiçoar para fazer o melhor para o reino. Você está aqui representando um nome e esse nome merece o melhor. Sim. Até pegando o gancho, né? Eu sei que a gente falou bastante de técnica, mas não exclui, né? Por exemplo, o nosso principal e o maior propósito e primeiro é se relacionar com Jesus. Sim. É conhecer Jesus, né? Uma vez, né, em Coroados, a gente ouviu uma ministração, que eu não lembro agora o nome do pastor. Bilac, desculpa, tá? Não é Coroados. Eu fiquei uma falha. Fiquei pensando, eu fui pra Coroados quando? Não, nesse dia tava só eu e Claudinha. Eu não lembro o nome do menino que falou, mas ele falou assim, né, sobre referente à criação, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. E aí ele usou que a semelhança do relacionamento que a Trindade tem. Jesus, né, Pai e Espírito Santo, eles se relacionam de forma plena, de forma perfeita. Essa semelhança que, né, quando Deus criou, ele queria imprimir na gente. E realmente eu vejo que é assim. Porque, olha só, por exemplo,
o que ele já nos deixou de herança? A eternidade depois, para aqueles que creem, né, em Jesus. E o que a gente vai fazer na eternidade? Se relacionar com Jesus. Então, esse já é o nosso principal propósito agora. E se você não enxerga isso, né, como um propósito, o seu maior propósito, se relacionar com Jesus, algo está muito errado. Nós precisamos, né, conhecer Jesus o máximo, né, a todas as facetas, né? Eu tô até, inclusive, lendo um livro do Alessandro Vilas Boas, que chama Quem é Jesus? E aí ele fala assim, nós conhecemos muito superficialmente. Nós achamos que conhecemos, ó, Deus cura, Deus liberta, Deus tudo mais. E realmente ele faz tudo isso, mas essas são características de Deus aqui na Terra. Porque na eternidade eu vou ter um corpo transformado. Ele não vai precisar me curar. Ele não vai precisar me libertar. Então, que a gente possa prosseguir se relacionando, né? E até uma frase que Deus me deu, né? Lá no começo do ministério, quando eu estava muito ativa mesmo. Que foi, né? Que a obra não é maior do que o Senhor da obra. E o tempo que eu gasto aqui fazendo coisas por Deus não é igual ao tempo que eu gasto com Ele. O tempo que eu passo conhecendo Ele, me relacionando com Ele. E o que a gente quer, né, deixar aqui é que a técnica, ela é importante e ela entra como uma consequência. Quando eu me relaciono com Jesus, eu sou tão impactada, eu fico tão apaixonada que é meio que automático. Você quer fazer algo bom. Sim. Você quer que outras pessoas conheçam desse Jesus, que outras pessoas possam ter acesso a esse reino. Que é de graça, gente. É de graça. Nós, independente, não precisamos, né, fazer nada. A não ser crer em Jesus para que Ele possa nos salvar, para que Ele possa se relacionar com a gente. Quem somos nós? E Ele se relaciona com a gente. Ele quer se relacionar. E isso, né, quando a gente se relaciona, é meio que automático. Você quer trazer outras pessoas para o reino. Você quer que outras pessoas conheçam esse Jesus. Tenham acesso. Quanto mais pessoas, né, a gente conseguir levar para o céu, melhor. E se essa foi a ferramenta que Jesus me deu, a dança, por que eu não vou aperfeiçoar? Por isso que eu falo que é intrínseco, né? Eu me relaciono. É o meu principal propósito. É o meu primeiro chamado. Me relacionar. Quando eu me relaciono, quando eu me aprofundo, quando eu realmente conheço Jesus, eu volto de novo para a superfície e eu quero anunciar, eu quero trazer outras pessoas para Jesus. E se a minha ferramenta é a dança, então eu preciso fazer com que a minha dança seja a melhor possível para que eu possa trazer mais pessoas para Jesus. E da mesma forma, as meninas do infantil, que vão falar lá com as crianças, trazer essas crianças já desde pequena, o louvor que vai ministrar através da música, né? A recepção, a intercessão, né? Eu acho que é mais ou menos essa ideia, né? Não que a gente priorize só a técnica, mas a gente entende realmente o quanto ela é importante por conta desse relacionamento que atingiu a gente em cheio, né? Exatamente. E, fazendo uma analogia com isso que você falou, basicamente a gente pode pensar num caso de, vamos imaginar, sei lá, um mar, um oceano, e a gente tipo, lá no fundo tem um tesouro. Então lá nesse fundo tem os tesouros, tem as riquezas, e você tá na superfície. E você, pra saber que existe o tesouro e as riquezas, você tem que mergulhar, né? Então, quando você mergulha, você enxerga lá os tesouros e tudo aquilo. E você percebe que tem ali é muito mais do que você precisa. Então, tipo, mais pessoas podem conhecer isso também. Então você, tipo, tem que chamar mais pessoas pra mergulhar junto. Então é mais ou menos nessa pegada do que você falou. E a nossa ferramenta é a dança, mas Exato. O louvor pode se preparar da melhor forma possível que eles conseguirem para que eles alcancem, né, com a ferramenta que eles têm, que é a música. E as meninas lá do infantil se dedicar a aprender o melhor que elas conseguirem para passar para as crianças. E assim, cada um no seu departamento, né? Sim. E assim, eu sou bem antiga na igreja. Cortei a fita de inauguração junto com o pastor. Mentira. Mas eu sou bem antiga. Então eu vivi várias fases da igreja. A gente viveu uma fase muito intensa, que foi a época do sistema de ganhar vidas e isso. E que parecia que era uma forma única da gente viver, de fazer o reino de Deus, era aquela. Graças a Deus já passou, página virada, já atravessamos pro outro lado, né? Como o pastor já falou. Já estamos, graças a Deus, em outra fase. Contudo, se você fala, por exemplo, a frase ganhar vidas, gera tremor em algumas pessoas na igreja, sabe? Dá um arrepio na pessoa. Sendo que o ide e pregar o evangelho não é uma frase de efeito de um sistema.
É Bíblia, é palavra de Deus. E é uma ordem. Tá, o verbo está no imperativo. Ide e pregar o evangelho. E hoje nós temos o privilégio de entender e de fazer o ide com as ferramentas que o Senhor me deu para que eu faça ela de uma forma correta e bem feita. Então eu preciso fazer, sabe? Eu não pregar, eu não levar o Senhor para as pessoas, eu estou negligenciando uma ordem que o Senhor me deu. Entende? Então, nós entendemos isso, sabe? A dança, ela é um ato de adoração? Ela é. Mas ela é uma ferramenta que o Senhor nos deu para propagar o reino. E nós queremos, não só a dança, a gente quer que a igreja, o nosso anseio, é que toda a igreja entenda por que ela existe. A gente está aqui para propagar o reino. E o nosso desejo é que todo mundo entenda e viva isso, sabe? Dentro da área que você se sente mais confortável, porque é essa área que o Senhor te chamou para fazer aquilo. Foi o talento que Ele te deu. E o que você tem feito com o talento que o Senhor te deu? Você está fazendo esse talento multiplicar ou você está enterrando esse talento? É isso que a gente precisa colocar em mente. O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor me deu? Hoje nós não estamos mais presos dentro de um sistema. Hoje nós temos a liberdade de fazer o ID da forma que nós acreditamos que seja a melhor forma possível. E o que eu estou fazendo para isso acontecer? E o ID, ele vai muito além de você trazer pessoas para a igreja. É você levar a igreja para as pessoas. O pastor tem pregado muito sobre isso. A igreja lá fora. É gostosinho ficar aqui dentro? É cômodo ficar aqui dentro? É menos trabalhoso ficar aqui dentro. Mas não é o nosso papel. O nosso papel é lá fora. Então a dança é a ferramenta que o Senhor me deu, então eu vou usar a dança. A música foi a ferramenta que o Senhor me deu, eu vou usar a música. Por que não? Sabe? A gente fala que o nosso sonho, enquanto equipe de dança, é levar, por exemplo, o Alto da Páscoa que a gente faz aqui na igreja, lá fora. Ah, mas o Senhor não pode usar vocês aqui dentro da igreja? Lógico que pode, gente. Não tem problema nenhum. A gente vai fazendo aqui até quando for. Mas por que não fazer lá fora? Por que não levar essa ferramenta que a gente tem para fazer o reino de Deus? Eu lembro uma vez que o Du falou, a gente é muito fissurado, né, com igrejas grandes, em grandes números, e que não, porque você vai fazer para as nações. Cara, eu não preciso fazer para as nações. Eu posso fazer pro meu bairro. O que eu tô fazendo pelo meu bairro? Como é que eu tô levando a palavra do Senhor pra minha cidade? Você não precisa ir pra longe pra achar quem precisa, né? Exatamente, sabe? Só que eu também não posso usar isso como justificativa pra não avançar. Exato. Sabe? Eu não quero que pensem que a gente quer aparecer lá fora. Não, a gente quer levar o reino de Deus lá fora. É o que a Carol falou. Pô, a gente tá mergulhado no Senhor, a gente tá apaixonado, a gente vive um relacionamento, a gente entendeu quem é Cristo. Eu quero que pessoas conheçam isso. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho facilidade em falar verbalmente de Jesus. Eu não consigo pegar um microfone e falar para, 5.000 pessoas. Mas eu consigo dançar? Consigo! Então é isso que eu vou fazer. Eu consigo tocar lá meu violãozinho. Então é isso que eu vou fazer. Eu não consigo falar com um monte de pessoas, mas eu consigo pegar uma sala de crianças. Eu consigo ir numa escola fazer uma palestra para as crianças na creche. Então é isso que eu vou fazer. Você entende? Sim. É usar as ferramentas que a gente tem para propagar o reino. Fazer a vontade de Deus. Fazer o ir de pregar o evangelho. Fazer com que mais pessoas conheçam esse Deus que a gente conhece. Que outras pessoas também tenham a oportunidade de ter um relacionamento e se apaixonar por ele como nós nos apaixonamos e temos um relacionamento com ele. Entende? Entendi. É entender que é muito maior do que nós. Bem, a gente vai chegando aqui ao final de mais um podcast. Espero que vocês tenham tido bastante conteúdo para absorver, porque eu vou falar para vocês que eu aprendi muito sobre dança e algumas coisas que eu não tinha noção de como funcionava. Chegamos ao nosso ponto das recomendações e eu queria pedir agora para Claudinha poder passar as recomendações aí pro pessoal. Bom, recomendação de ministério que a gente tem não como referência, mas o trabalho deles que virou uma chave na nossa cabeça. Inspiração, né? É inspiração. É o CIA 3 em 1, que é as meninas de Presidente Prudente, muito bacana. Elas fizeram oficina aqui com nós, foi muito legal pra caramba, virou mesmo a chave. E Ministério Louvor na Terra, que é onde nós tivemos congresso em novembro. E a Esther Assis,
ela trabalha com criança. Ela tem um trabalho muito específico na área infantil também, que é muito bom. Então são ministérios que a gente tem como inspiração mesmo, sabe? Assim, porque eles têm um diferencial na dança, no chamado, no propósito muito grande. Foi o que fez a gente procurar bastante o trabalho deles, assim. E que cada departamento procure, sabe? Tipo, algo pra inspirá-los também. Se alimentem sobre aquilo que é importante pra vocês. Se é a música, procure fontes que seja música. Se é o ministério infantil, ministérios que te ajudem e te influenciem, né? Eu quero recomendar, então, um livro que eu já mencionei, né? O Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas. É um livro que fala sobre intimidade. Ele é excelente, gente. Excelente mesmo. Abriu muito minha visão em vários aspectos, né? E ele é muito bom. E o Evangelho Maltrapilho também, que também é muito bom. E fala muito até pra que a gente, né, não caia nesse orgulho, né? Os ministérios que são aí mais em evidência, né? De que realmente é tudo pela misericórdia do Senhor. E um agradecimento muito especial para os nossos pastores, Mari e Alcides. Que o nosso ministério é estruturado em Jesus, mas se não fosse o apoio deles, nós não estaríamos aqui hoje. Legal. Eles são de suma importância nas nossas vidas mesmo, de verdade. E o agradecimento pelo convite também, pra gente poder expor um pouquinho do que a gente pensa, né? E realmente é um pouquinho, pessoal, porque se a gente fosse deixar aqui, a gente ia pra muito tempo. Mas fica um convite, a gente faz uma parte 2 futuramente aí. Oba! Oba! Isso vai demorar um ano. Isso vai demorar um ano, ele vai pensar muito antes de chamar de novo. Continuação, porque, né? Parte 2. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem também acompanhar um pouco mais o trabalho das meninas, a gente tem a página Casa Favorita Dance. Lá tem um pouco mais do dia a dia do que elas vivem no Ministério de Dança. Pode servir para vocês também como inspiração. Então fica também aí, vamos deixar aí no link para você poder acessar a página. E é isso, pessoal. Que vocês possam compartilhar aí com vocês, se você é de uma parte envolvida com a dança, ou se você tem interesse, ou sabe de alguém que se interessa, compartilhe esse episódio para agregar cada vez mais assunto, porque realmente as meninas aqui mandaram muito bem. E é isso. Vocês querem se despedir, dar um tchauzinho? Falou, gente. Um abraço. E é nóis. Falou, gente. Obrigado. Desculpa aí, viu? Pelo áudio grande. E é isso. Como é de praxe, a gente vai terminar com um versículo. O versículo que foi selecionado dessa vez, ele tá em Romanos 11, vai do versículo 33 ao 36, que diz: Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Valeu, pessoal. Tamo junto.